Boa noite, gente. Nós estamos novamente aqui para darmos continuidade ao nosso curso, então, de cartas paulinas, né? Ingressando cada vez mais no conhecimento mais profundo da palavra de Deus, né? Para conhecermos com maior profundidade todas essas coisas. Eu fico muito feliz pelo interesse de todos, muito feliz porque tem muita gente que não consegue acompanhar no momento que é feito, mas depois a resposta é sempre muito grande também das pessoas que depois acompanham essa nossa live, que fica guardada ali no IGTV, e por causa disso eu recebi até a notícia de alguns que me disseram que acordam mais cedo para escutar logo de manhã, né, no dia seguinte ao dia que foi feita a live. E eu acho isso bem legal, né? Porque a intenção é essa mesmo, de poder juntos, então, partilharmos um pouco daquilo que é a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui só a minha Bíblia para a gente poder dar continuidade início, né? Aqui. Como eu disse para vocês, né, eu basicamente estou utilizando essa, que é a Bíblia da CNBB. Aqui você vê a imagem invertida, né? E tem uma outra versão, que é uma versão que eu achei que ficou legal também, sabe? É, que é essa aqui, tá? É a mesma versão, tá? Mesmíssima versão. O texto é o mesmo, mas o material é um pouco diferente, é um material um pouco mais pobre, né? Naquele estilo de papel reciclado, mais assim. E tem até um negócio aqui na frente, umas coisinhas, né? Feitas, né? Olha, passos da Leste Divina, umas coisas que são bem legais, que ajudam também, além de ter sido acrescentado no final dela, como na Ave Maria antiga tinha, né? Várias orações aqui. Claro, vocês enxergam tudo invertido, e eu acho que eu não consigo melhorar um pouco a imagem para vocês hoje, né? Porque eu mudei um pouquinho o meu espaço aqui e não tem jeito não. Mas eu posso até encaminhar esse pedacinho aqui para vocês verem. Fica legal, sabe? A oração do Ângelus, a vossa proteção, Regina Celli, algumas explicações de algumas coisas. Ficou simpático, né? Eu adquiri porque às vezes para manusear é mais fácil, embora esse tipo de formato seja sempre um pouco melhor, até porque o zíper não aperta. Mas eu não estou fazendo divulgação dessa Bíblia não, tá? Quando me perguntam em relação a Bíblias, eu digo para vocês que sempre disse isso, né? Eu coloco alguns critérios que são técnicos para a questão da escolha, então, de uma Bíblia. Eu posso um dia tratar só desse assunto com vocês, para falar diferenças que tem de um para o outro. Eu recomendo essa porque é uma tradução bem mais recente, que contempla muitas outras coisas bem legais que as antigas às vezes não tinham, e que provavelmente vai passar a ser o nosso texto litúrgico daqui a alguns anos. Então, o texto que nós ouvimos na missa, nos sacramentos, vai ser o texto que está nessa Bíblia. Por isso que eu acabo recomendando-a, e eu gosto também de utilizá-la praticamente em tudo que eu faço, né? Porque tem que escolher uma que seja mais simples, uma que tenha uma linguagem mais adequada, e alguns até dizem, não, é melhor logo a Bíblia de Jerusalém, que eu também a tenho, tá aqui perto, né? Eu uso ela para as aulas, eu prefiro, tá aqui do lado. Prefiro, vocês viram que tá cheio de livro aqui, né? Prefiro usá-la porque ela tem uma linguagem mais exata, tem isso. É verdade, mas também não é verdade. Tem nuances distintas entre uma e a outra, né? O Antigo Testamento da Bíblia de Jerusalém, ele não é tão melhor assim. O Novo é mais acertado. A maior riqueza que tem mesmo são as notas de rodapé, que tipo a da CNBB é magrinha, né? Aqui nós temos várias notas de rodapé, embora não é o fato de existirem muitas notas de rodapé que indicam que elas são úteis também, né? Tem muitas notas de rodapé que não servem para muita coisa. Mas na CNBB, realmente, como a tradução é muito recente, esse trabalho de nota de rodapé não foi feito, né? Então é praticamente uma citação de versículos de outros lugares onde tem coisas que seria algo a estar mais aqui na lateral e não tanto como sendo aqui, mas
É um processo, né? Primeiro você tem que fazer a tradução, depois você vai ajustando, né? Vai levar um tempo realmente para ficar bom, né? Mas isso tudo faz parte. Já que eu comentei dessas coisas, eu mostro para vocês que é muito lembrada a Bíblia do Peregrino, que é um tijolaço, né? Eu olhando aqui para ver a minha, é tão grande que tá aqui, é tão grande que tem que ficar na parte Opa, desculpa, gente, esbarrei aqui, tá? Desculpa. É tão grande que tem que ficar na parte de baixo aqui mesmo da estante para não amassar o resto. Aqui nós temos notas de rodapé que são gigantescas, né? Que preenchem realmente notas muito bem feitas, notas teológicas, né? Esse daqui que é o nosso organizador dessa Bíblia, é o Alonso Schulke, só que ela, embora seja muito boa em nota de rodapé, infelizmente, no critério de tradução de texto em espanhol, ela já tem algumas observações não positivas. Então imagina, traduzindo do espanhol para o português, tem muitas outras. Mas bem, digamos assim, né? Você fala, Janine, meu pai comprou para me mandar a Bíblia Ave Maria de estudo. Então, a Bíblia Ave Maria de estudo ela foi enriquecida com notas de rodapé e foi enriquecida também com textos de introdução aos capítulos. Mas a tradução ainda é uma tradução muito, muito, muito antiga, né? A tradução da Ave Maria é uma tradução de 1956, feito de uma versão franco-belga, né? Uma versão em francês de uma Bíblia católica da Bélgica. E de lá para cá, assim, as revisões que foram feitas sobre o texto foram somente revisões ortográficas. E aí vai complicando um pouquinho mais ainda, né? Porque fazer uma revisão ortográfica sem conferir com o texto grego, o texto em hebraico mesmo, que esse trabalho infelizmente não foi feito, vai, assim, vamos dizer, rebaixando um pouquinho a categoria de tradução. Mas entendam que aqui nós estamos falando de coisa errada, tá? Várias pessoas têm me mandado perguntas, inclusive aqui no Instagram, falando disso. Por isso que eu comecei nesse assunto. Mas não quer dizer que tenha coisa errada. Quer dizer assim, nós temos instrumentos que são bons e instrumentos que são melhores. Ela faz parte dos instrumentos que são bons. Se você tem, ok, utilize, tá tudo bem. Se você não tem, eu te sugeriria comprar uma outra que fosse, se você vai adquirir, comprar uma outra que fosse uma tradução mais nova, mais adequada, mais ajustada, sabe? Porque nem sempre as coisas elas terminam por funcionar como a gente quer, tá bom? Então, a Bíblia da Ave Maria é uma Bíblia importantíssima no nosso país, fez uma história gigantesca dentro da igreja, mas agora ela não é mais assim o best-seller das traduções, né? Ela, na verdade, está em bastante defasagem. Tem outras que são até mais complicadas do que ela. Eu volto a dizer, ela não tem problema, tá? Não é problema. É uma escolha que a gente pode fazer por um texto que seja mais bonito, mais próximo do original e mais, assim, um trabalho mais atual. Bem, dito isso, finalizamos, né, esse assunto, porque nós temos que trabalhar hoje a nossa carta aos Filipenses. Não primeiro, né, mas a carta aos Filipenses. Bem, então, qual Bíblia eu sugiro comprar? Se você for adquirir uma Bíblia agora, eu aconselharia que você comprasse essa nova tradução da CNBB. Não a antiga, tá? A nova tradução vem escrito desse jeito aqui. Tradução oficial da CNBB. Nós temos a tradução antiga, que hoje eu já não tenho mais essa Bíblia porque eu troquei pela nova e não tenho mais a antiga, eu acabei dando, né? Mas eu aconselharia comprar essa, eu aconselharia esse. O custo-benefício é melhor e você tem uma Bíblia que não vai sofrer processos de atualização nem de coisa nenhuma durante bastante tempo, tá? Isso é só para que se conheça. Bem, vamos então dar início ao nosso curso mesmo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminai, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, concedendo-nos a graça de compreender a vossa vontade e de buscá-la sempre com afinco.
dá-nos também as graças que nos são necessárias para correspondermos bem à Tua vontade e fazer com que cada um de nós possa ser realizado naquilo que o Senhor nos chama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, antes de começar, só uma perguntinha. A iluminação assim ficou bom e o áudio também está legal assim, né? Pelo menos no que eu testei estava legal. Vocês só vão me dando um retorno, mas eu já vou dando início ao nosso conteúdo, tá bom? Bem, hoje nós vamos tratar da carta de São Paulo aos Filipenses. A estadia de Paulo na cidade de Filipos, a primeira cidade da Europa a ser evangelizada, é narrada ali para a gente nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. É um trecho muito curto, né? Ali se narra uma estadia muito breve, mas ela não é breve no sentido de poucos eventos que ali ocorrem. E aí nós precisamos entender primeiro o que tinha na cidade de Filipos, tá? O que lá estava presente, para compreendermos também qual é a nossa implicação prática daquilo que Paulo ali termina por realizar. Bem, tem uma pequena síntese que eu vou colocar para vocês ali no grupo do Telegram, e vou colocar mesmo, tá? Eu estou devendo algumas coisas para vocês, está tudo separado aqui, eu só não coloquei, mas eu vou colocar isso hoje ainda, tá? Eu apresento lá para vocês uma síntese bem breve, né, daquilo que é a cidade de Filipos e isso tudo que hoje nós estamos trabalhando. Para facilitar para vocês também terem algum tipo de material em mãos, tá? Tá feito num esquema meio de PowerPoint, não é o conteúdo que eu uso quando eu dou aula, mas é bem próximo, tá? É bem ajustado ali, então, assim, tem uma coisa boa, né? Bem boa. Bem, a primeira coisa importante é lembrar que não se trata de uma cidade qualquer. Era uma cidade muito importante e muito antiga. Bem importante e bem antiga. Ela foi fundada, a gente nem sabe direito quando, porque ela era uma vila que virou uma cidade. Estamos falando aí do ano 350 a.C., aquele embaraço todo que teve lá atrás com o pai de Alexandre Magno, Filipe II, que foi aquele que deu inclusive o nome para a cidade de Filipos. É por causa dele, o pai de Alexandre Magno, Filipe II, rei da Macedônia, e que ali, quando a conquista mesmo nesse tempo, 358, 357 a.C., mais ou menos, vai dar a essa cidade uma grandíssima importância, que até então ela tinha importância estratégica de posicionamento, mas não tinha uma importância grande a nível de cidade, de cultura grega, de tudo isso, mas ali ele resolve estabelecer a sua capital. E não é à toa, é porque essa cidade se encontra num centro de distribuição de estradas. Então, essa é a primeira grande importância. Paulo chega lá por isso. Ele percorrendo a estrada, a via Inácia, ele chega ali e estabelece ali por causa desse detalhe. Então, isso é importante lembrar, né? Não é que Paulo saiu procurando. Paulo foi seguindo as principais vias, tanto marítimas como terrestres, que já existiam naquele tempo, e foi parando nas principais cidades, onde ele ou encontrava acolhida ou achava por bem que ali valia a pena ficar um tempo, né? Lembrando que Paulo sempre procurava permanecer em cidades onde existiam sinagogas. E nesse caso, a cidade de Filipos, no tempo que Paulo passa por lá, ela não tinha sinagoga, né? Isso nos é narrado em Atos 16. Bem, ainda sobre a cidade assim de Filipos, ela recebeu, depois desse tempo dos macedônios, recebeu uma grande importância quando Otaviano César derrota Marco Antônio. Quem já viu aqueles filmes de Cleópatra, aquelas histórias de Cleópatra? Cleópatra foi, sei lá, se namorada, sei lá se esse nome a gente poderia dar, mas ela teve um relacionamento com Marco Antônio. E Marco Antônio faz parte do tempo que o Império Romano tinha sido dividido, né, entre vários que governavam um pedaço. E o outro, Otaviano César, governava uma parte. Só que isso não deu certo, deu muito conflito e esses acabaram lutando entre si e Otaviano César ganhou, derrotou ali no ano 32, né, onde ele derrota de vez no Egito, e vai passar então, volta a ser o imperador romano. Nesse tempo,
Filipos já tinha sido agregado, porque no ano 42 ele já havia derrotado aqueles que eram de Marco Antônio ali. E como ele obteve um bom auxílio por parte daqueles que eram os filipenses, ele deu o nome para a cidade, restaurou o nome da cidade, ela passou a se chamar Colônia Augusta, então, alta, né? Iulia, por causa dele, né? Júlio César, né? Filipensium. Então, quer dizer, é ali que passa a ter o nome que tem no tempo de Paulo. E porque encontrou ajuda, deu também a todos os seus habitantes o direito de serem cidadãos romanos. Então, é uma cidade marcada por uma grande quantidade de cidadãos romanos, especialmente os membros do exército romano, né? Ali de todo o exército romano, que depois de aposentados iam para cidades assim e lá se estabeleciam com a intenção então de viver bem da sua aposentadoria, né? Então essa cidade é uma cidade assim, marcada por gente velha, marcada por grandes coisas ali. A cidade também cresceu muito porque lá haviam muitas minas de ouro, que nós ainda temos restos dessas minas hoje. Mas no tempo de São Paulo ela não estava tão próspera assim. Essas minas de ouro já estavam assim em defasagem, né? A cidade já não estava no seu ápice e por isso tinha perdido então até o título de capital daquela região para a cidade de Tessalônica, que nós estudamos as duas cartas enviadas para lá, que era a capital da região. Mas, de qualquer forma, ainda era uma cidade muito considerável, embora não fosse mais um centro comercial. Bem, não existia ali uma sinagoga, é o que nos é narrado em Atos 16. Eu não vou tratar de tudo que tem ali em Atos 16, só vou comentar com vocês o que a partir das próprias citações da Bíblia, né? Comentar com vocês só o que aconteceu para vocês organizarem na cabeça, mas é bom depois dar uma olhadinha, tá? Se você vem em Atos 16, vai encontrar o seguinte: Paulo, na cidade de Filipos. Olha, vou ler só os pedacinhos que dizem respeito. Olha, Paulo passa por Troade, tem uma visão de Macedônio, ele quer ir para a Ásia Menor, mas não, volta, vai lá para Macedônia para nos ajudar. Foi para a cidade de Filipos, capital da Macedônia. Capital assim, né? Naquele tempo, Tessalônica já estava em alta. Aí nos é narrado, a partir do versículo 11, a estadia de Paulo ali em Filipos. Embarca em Troade, navega, chega ali, e depois em Filipos, o que Paulo realmente vai fazer. Ele primeiro, num sábado, não tinha sinagoga, não tinha nada, estava por ali, foi procurar algum lugar, algum recinto que houvesse a possibilidade de uma oração. O sábado era o dia que todos os judeus faziam, né? E aí, como tinha um riozinho que contornava o muro da cidade, até hoje esse riozinho está lá, mas hoje é riozinho mesmo, né? Uma aguinha de nada. Se demorar para tirar a foto, ele seca, né? De tão simples que ele é. E aí, o que acontece? Paulo encontra algumas mulheres ali. Obviamente, essas mulheres não são judias, mas elas são simpatizantes do judaísmo. E por isso Paulo aproveita para pregar para elas. A mais famosa delas é a Lídia, que vai se converter e vai exigir que Paulo e ali os seus discípulos também estejam juntos, vão comer com elas, né? Depois, então, Paulo vai passar por uma situação difícil, que é aquela de ser preso e ficar com aquele carcereiro que, quando pensa que a noite dá aquele tremor e pensa que todo mundo fugiu e vai tentar se matar, né? E Paulo, não faça isso, nós estamos aqui. E o cara vai levar ele para casa, né? Perguntando para ele o que eu devo fazer para adquirir a salvação, e vai levar Paulo para casa dele ali, junto com Silas, e Paulo vai batizar todo mundo, ele vai cuidar das feridas dele, vai jantar com ele, volta para a cadeia, e no outro dia Paulo fala que é cidadão romano, e eles ficam assustados e mandam Paulo embora, porque tinham prendido o cidadão romano. Bem, são esses os acontecimentos ali. Bem, essa carta que, aliás, o contexto ainda ali é cheio de religiões mistéricas, de coisas um pouco complexas nessa cidade, mas que eu não vou entrar nesse assunto com vocês porque Paulo não trata disso nessa carta, tá? E o nosso objetivo principal hoje é exatamente da carta. Isso é só para vocês entenderem onde está o cenário, né? O cenário que nós de verdade nos posicionamos. Bem,
A primeira coisa é o seguinte: quantas vezes Paulo esteve em Filipos? É difícil responder a pergunta. Atos dos Apóstolos narra uma vez e que isso teria acontecido por volta ali do ano 58, mais ou menos isso. Então, não sabemos muito bem, mas dentro da própria carta aos Filipenses nós temos indícios de passagem de Paulo em outros momentos. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, fala de uma Páscoa no Filipenses. Filipenses 1, 26, fala também de uma passagem de Paulo que é um pouco diferente dessa que é narrada ali em Atos 16. Filipenses 2, 24 também tem uma outra nuance. E aí a coisa fica um pouquinho difícil de saber, né? Mas nós sabemos, o que sabemos de maneira muito concreta é que foi mais de uma vez. E a gente já vai ver isso, tá bom? Bem, agora só sobre a carta, tá? A carta aos Filipenses, ela é chamada como Carta da Alegria. Existia no passado uma tendência, e que é bonita isso, né? De identificar com um substantivo cada uma das cartas de Paulo. E por isso tem cartas, tipo a carta aos Romanos, a chamada de Evangelho de Paulo, né? A carta a, por exemplo, Éfeso, a carta da igreja, a carta aos Filipenses, a carta da alegria. E não é à toa. Nessa carta nós temos aquela expressão de Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, e ela é toda marcada por grande alegria. Paulo fala de muita alegria. E fala também exatamente do momento que ele escreve a carta, que ele está preso. Isso nos coloca diante de um contexto um pouco difícil, porque teríamos que identificar qual seria essa prisão de Paulo. Quase sempre ela é identificada com a prisão de Paulo em Roma, que teria acontecido ali entre o ano 61 e 63. Mas Paulo, antes de ir para Roma, esteve preso também em Cesareia. Então, nós temos ali uma outra possibilidade. Também se fala de uma hipotética prisão de Paulo em Éfeso, que é um pouco estranho para a gente, mas se fala, tá? Então nós não conseguimos recompor isso, mas no passado se tinha. De qualquer forma, Paulo, quando escreve, está preso. Preso. Bem, nunca se duvidou da autenticidade dessa carta. Sempre foi considerada uma carta de São Paulo, escrita por ele mesmo. Agora, existe um problema nessa carta, que é um problema literário, de saber se nós estamos diante de uma carta ou de 3 cartas que foram juntadas em uma só. Nós vamos enfrentar esse problema de novo quando estivermos diante da segunda carta aos Coríntios, tá? Que também é testemunho de uma correspondência mais estrita. Então, se você tem a sua Bíblia em mãos, né? Vamos ver quais são as possibilidades dessas 3 cartas, para vocês verem onde está a diferença de cada uma, porque isso faz a gente ter que compreender o tempo que foi escrito e o contexto, a maneira de nos posicionarmos diante dela pode ser distinta, tá? Então vamos lá. As 3 cartas teriam sido escritas da seguinte forma, tá? A primeira carta, a mais antiga de todas, seria o capítulo 4, versículos de 10 a 20. Capítulo 4, versículo de 10 a 20. Lembrando que quando se juntava a carta, você fazia o quê? Tira-se a introdução, tira-se a saudação final e pega o corpo da carta e ali coloca. Então a gente percebe que uma carta, quando tem vários elementos diferentes que são inseridos progressivamente, a gente vê que aquela carta ela é forte em si mesmo para se reger, né? Então vejam só, Filipenses 4, de 10 a 20. Olha só como que se comporta. Veio para vocês, tá? Olha só, ela já começa dizendo o seguinte: muito me alegrei, porque afinal refloresceu a vossa lembrança de mim. Você vê que parece o início de uma carta. Na verdade, já vos tinhas lembrado, mas não tinhas ocasião de manifestá-la. Não digo isso por estar passando por necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação, sei viver na penúria, sei viver na abundância, e assim vai. Então, deixa parecer
que aqui é uma carta que Paulo escreve agradecendo donativos que recebeu. E realmente ele agradece os donativos, mas que tenha sido uma carta, tipo, fizeram uma recata, mandaram dinheiro para Paulo, dinheiro não, né? Alimentos, essas coisas para Paulo, e Paulo está agora agradecendo, mandou uma carta de volta para eles agradecendo. Talvez por isso essa carta aos Filipenses não tenha nenhum elemento teológico, aquelas reflexões quando aqui está escrevendo. Vejam só, para o versículo 20, olha como termina. O meu Deus proverá, versículo 19, né? Magnificamente, segundo a sua riqueza no Cristo Jesus, a todas as vossas necessidades. Ao nosso Deus e Pai, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quer dizer, parece que é um bilhete mesmo, um bilhete de agradecimento. E essa seria a mais antiga. Então, vai um pedaço aqui, outro pedaço ali, um pedaço aqui, um pouco encaixado. Nós começaríamos do primeiro versículo, iríamos do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 1. Tá? Como nós vamos passar pela carta já já, então não vamos mexer nesse detalhe. E depois continuaria do capítulo 4, versículo 2, até saltando esse bloco simplesmente que nós vimos. Tá? Não vamos ver porque nós vamos ver a carta já já, tá? Então vamos para a terceira carta, que aí essa provoca o desencaixe novamente. Capítulo 3, versículo 1, da metade dele para frente. 1b. Olha, cuidados com esses que se mutilam,